Olá, sejam muito bem-vindos ao Sempre Foi Deus Podcast, episódio 23, muito especial. Nós estamos dando seguimento ao mês das mulheres e hoje, né, o dia D, o dia especial, o dia das mulheres. E para isso, nós trouxemos uma pessoa especial também do coração de Deus, que tem algo de Deus para trazer para sua vida, para você, mulher, para que você compartilhe com as suas amigas, para que você compartilhe com a sua família, para que você reflita sobre o que nós vamos falar aqui hoje. Amém? Não deixe de compartilhar o link desse podcast com outras pessoas. Também comente, deixe seu comentário abaixo, né? Vai ser um prazer responder você. Deixa seu like para que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas. Amém? Vamos fazer uma oração antes de iniciar o nosso episódio 23 do Sempre Foi Deus Podcast? Convido você a orar conosco. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa manhã, eu te agradeço, Senhor, por esse podcast, eu te agradeço, Pai, pelo Senhor estar conosco. Eu te agradeço porque esse projeto é teu, tudo aqui é teu e as tuas filhas estão aqui dispostas a te servir, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos a tua presença neste lugar. Eu peço que o Senhor cuide da Débora, que está aqui comigo, cuide de mim, cuide de todos que estão aqui, cuide, Senhor, das pessoas que nos escutam, ó Pai. Em nome de Jesus, vai ao encontro de cada uma, protege, abençoa, livra de todo mal. Meu Deus, que esse dia das mulheres, muitas mulheres, ó Pai, possam ser resgatadas com a tua graça e com a tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Agora sim, eu quero apresentar para vocês a nossa convidada, né? Vocês já viram aí no banner, mas ela vai falar mais sobre ela, mas desde já, Débora, seja muito bem-vinda. Eu agradeço pela sua participação, por você se dispor em vir aqui conversar com a gente, né? Contar um pouco de você, contar da sua história e as motivações que Deus tem colocado no seu coração. Eu tenho certeza que o Senhor vai direcionar suas palavras para resgatarmos mulheres que, se não estão indo pelo mesmo caminho que você já foi e voltou, para que elas não vão, né? Então, para que a gente seja um canal de bênção hoje na vida delas. Seja muito bem-vinda, apresente-se e fale um pouco de você. Muito obrigada, Bruna, pelo convite. É uma honra estar aqui neste podcast tão lindo, esse nome incrível, lindo, que demais. Esse nome, sabe, eu entrei aqui, eu já falei, nossa, sempre foi Deus mesmo na nossa vida, né? Você teve uma inspiração, assim, do céu mesmo para esse nome maravilhoso. E ele é sobre tudo, sobre ele, né? Ele é nosso Salvador e ele é nosso maior tesouro, né? Que bom que nós encontramos esse bem mais precioso. Amém. Débora, conta pra gente um pouco da sua história, né? Da onde você veio. A gente fala que o sempre foi Deus, além, como você falou, né? Sempre foi Deus. Ele vem nos resgatando, né? Porque quando a gente chega aqui e olha esse nome, você parece que causa um impacto, né? Realmente, se eu parar para analisar, para eu estar aqui, é porque sempre foi Deus, né? Com Quantos certeza. livramentos, né? Quantos caminhos a gente teve que fazer para chegar aqui. Então, eu gostaria de saber quem é a Débora, né? Da onde que você veio? Você mora aqui, você é daqui da nossa cidade, né? Nós estamos aqui no interior do Mato Grosso, em Sinop. Fala pra gente te conhecer melhor. Então, Bruna, eu sempre morei aqui pelo Mato Grosso, né? Todos os meus anos eu morei por aqui. Meus pais moram em Vera, mas eu sempre tive, né, aqui no Mato Grosso. Só a minha faculdade que eu fui fazer fora, mas senão eu sempre morei por aqui mesmo. E desde quando eu era nova, sabe? Meus pais sempre foram muito religiosos e minha mãe sempre me levava, claro, remetendo a esse nome sempre foi Deus, já vou começar assim para você entender um pouquinho, né? Meus pais vieram do Rio Grande do Sul, minha mãe de Santa Catarina, mas vieram para cá e eu nasci aqui em Sinop mesmo. E aí, desde pequena, sempre a minha avó, meus pais me levavam na igreja. E eu sempre tinha, sabe, eu gostava de ir na igreja mesmo, sabe? Eu era católica, eu gostava mesmo de ir na igreja, mas Deus não é religião, né? Deus não é placa de igreja, eu falo que a placa somos nós, apontadas para Jesus Cristo. Amém. Então, eu sempre tive, né, essa necessidade de estar buscando a Jesus. Eu sempre gostava de ir na casa de Deus, sabe? Por mais que ficava lá daquele jeitinho, crisma, primeira comunhão, tudo, eu gostava de ir na casa de Deus. Eu sempre tive isso. E depois eu fui morar fora, e mesmo morando sozinha,
poderia não ir na igreja, né? Poderia não ir, nem dar bola para isso, porque eu tinha faculdade, estudava agronomia o dia todo, né? E aí eu sempre tirava todo final de semana para mim ir na igreja. E eu gostava muito de ir. Eu buscava muito assim, sabe? Eu gostava. Claro que eu não conhecia Jesus do jeito que eu conheço hoje, né? Profundamente, que é diferente. Mas assim, era incrível. Eu sentia que Deus tinha alguma coisa comigo, sabe? Que legal. Tinha alguma coisa comigo. E voltando um pouquinho, eu sou formada em agronomia, né? E eu tenho várias formações. Eu fiz pós em gestão de pessoas. Eu me profissionalizei lá em São Paulo em coaching. Eu fiz também em São Paulo consultoria de imagem e estilo. Eu fiz vários cursos depois disso, vários cursos de autoconhecimento, porque eu sou apaixonada por autoconhecimento, sabe? É o que me motiva. Eu nunca tô parada não fazendo nada. Eu sempre tô ouvindo podcast ou alguma coisa, sabe? Porque é o que me guia, assim, sabe? É o que eu admiro. Então, depois que eu fiz todas essas formações, eu falo que eu escuto muito o Thiago Brunet, né? E eu fui na Conferência Destino, e não importa que eu tenho todas, assim, todas essas formações. Tem gente que nem sabe disso. Tô falando aqui para você agora. Mas não importa, porque Thiago Brunet fala. O que importa não é você ter várias formações incríveis. E não importa o currículo. O que importa é o propósito, é a promessa, é o chamado, sabe? Porque tem várias pessoas que são formadas em várias coisas e hoje faz algo totalmente diferente, né? Claro. Então, é o chamado de Deus para nossa vida, sabe? É a promessa. Porque você pode ter certeza que se você tiver um propósito na sua vida, ou se você ainda estiver buscando um propósito, Deus vai terminar a obra que Ele começou na sua vida, né, Bruna? Vai. Com certeza, porque todos nós não estamos aqui por nada. Nós não estamos aqui, né? Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. E nós temos que dar liberdade para o Senhor trabalhar, né? Porque senão a gente vai, aí se dá mal e precisa voltar. Então, para quem nos escuta, é muito interessante. E eu estou bem surpresa, tá? Porque a agronomia eu não imaginava. Sim. Que legal. E o Thiago Brunet, eu tenho ele como referência. Eu também. Gosto muito do conteúdo que ele traz, né? Eu acho que minha vida hoje, se eu tô apresentando aqui, foi porque eu fui no método Destiny, com certeza. Ai, que lindo. E a minha vida começou um processo de transformação lá. É maravilhoso, né? Ele é uma pessoa incrível, com certeza. E o que motiva ele a acordar todos os dias, né? Igual você e tá aqui falando de Deus, né? Isso é maravilhoso. E aí você foi pra fora, né? Então, fui pra fora e eu voltei. E trabalhei 11 anos. Fiquei na fazenda, no armazém. Fiquei 11 anos no escritório, né? Com meus pais. Eles me ensinaram tudo gestão, me ensinaram administração. Tudo, pra você ver. Tive todas essas formações. Voltei pra agronomia. Fiquei lá 11 anos na fazenda. E assim, chegou num ponto, sabe? Eu agradeço muito meus pais por tudo, mas chegou num ponto que não brilhava mais, não era aquilo lá mais que eu queria, sabe? Eu gostava de moda, eu gostava de mulheres, eu gostava de transbordar meus conhecimentos, e eu me sentia muito presa ali, porque eu trabalhava com um monte de homens, sabe? Assim, e não me motivava mais aquilo, né? E chegou num ponto que eu falei pra minha mãe, eu quero montar alguma coisa pra mim, mas não aqui em Vera. Eu quero montar algo pra mim. E eu fiz uma viabilidade de mercado e deu que Sinop precisava de uma loja de vestidos de festa. E aí eu montei uma loja, mas que eu acabei vendendo porque veio a pandemia. Eu fiquei 2 anos na pandemia, aí me reinventei. Só que como eu tive que fazer várias cirurgias em São Paulo, que eu já vou chegar nesse ponto para falar onde que foi, que eu vendi. Daí eu vendi a loja, né? E hoje é o meu propósito e outras coisas que me motivam, né? Vou montar algumas coisas, mas o que motiva... Vou montar, sou empreendedora, mas o que me motiva mesmo é Jesus, sabe? É falar desse amor próprio, essa autoestima, de tudo que eu curei. Porque eu era uma pessoa totalmente sem identidade, sabe? Depois, voltando lá, em 2012, que é aí que começa o meu testemunho, né? Voltando, em 2012, quando eu morava em Vera, com os meus pais, eu tive uma desilusão amorosa, sabe? Naquela época, eu sentia um vazio existencial, eu não tinha identidade, né? Que muitas mulheres não têm, ou estão buscando uma imagem distorcida da gente, né? Pelos padrões do mundo, né? Um vazio existencial
as coisas mais fortes que acontecem sobre isso é por não conhecer Jesus. Porque eu falo, se a gente tem a conexão com quem nos criou, né? A gente volta essa conexão, é mais fácil superar tudo nessa vida. E quando a gente não tem Deus como em primeiro lugar na nossa vida, para preencher esse vazio existencial, a gente preenche com coisas do mundo. E eu era muito vaidosa, então eu preenchia com viagens, com festas, eu era muito festeira, com viagens, com coisas do mundo. E eu tinha esse namorado e eu não dava valor, porque eu só pensava nas minhas amigas. Só em viajar, só em me moldar, fazer o que eu queria com o meu corpo. Eu fazia rinoplastia, era totalmente vaidosa. O que aconteceu? Jesus me parou. E graças a Deus que ele me parou, sabe? Porque... Um pouquinho. Agora eu me perdi um pouquinho. É que eu falei muito mais coisas. Sim, e esse processo, às vezes, como você falou, da perca da identidade, no caso, você atribuiu a uma desilusão amorosa, né? E eu penso que comigo tem acontecido ao longo da vida, sabe? Quando você passa a vida assim, sem entender direito qual é a sua identidade, porque os seus pais te imporam, né, no meu caso, meus pais me imporam algo, aí a vida foi me impondo outras coisas. Então, esse resgate de identidade, quando você fala, eu fui perdendo a minha identidade, né, e fui buscando na estética, fui buscando em outras coisas, me encontrar, eu acredito que esse nosso episódio, nós vamos falar mais sobre isso, nós vamos aprofundar mais nesse assunto, mas em como que Jesus te parou? Em que momento que você entendeu que não estava certo? Como você teve esse start? Então, Bruna, aí eu tive essa decepção amorosa, né? E quis voltar atrás, mas não deu mais tempo, só que tudo tem um propósito, como eu falei. E Jesus realmente, assim, eu fiquei mal, sabe? Mas tudo aquilo ali eu vejo que era para mim ter um encontro com Jesus e muito forte. Que é o que eu vou falar hoje, sabe? Do meu propósito de vida. Tudo tem um porquê. Aí o que aconteceu? Eu tive essa decepção. E por minha culpa mesmo, né? Porque eu não dava valor para outras coisas do mundo, mas por causa desse vazio existencial. E por que pode ter esse vazio existencial hoje várias mulheres? Pode ser por medo por rejeição, né? Por medo da rejeição. Pessoas que tentam se isolar, que se acham gorda, ou por uma decepção amorosa, ou pela dor do amor, uma dependência emocional sobre outra pessoa, né? Ou pode ser por palavras de afirmação, né? Que os pais, um pai e a mãe não dão elogios, certo? Acontece vários N's para uma pessoa ter esse vazio existencial na alma. E também por não conhecer Jesus, que é a parte mais profunda e verdadeira, né? Essa parte de não conhecer Jesus. E aí o que aconteceu? Eu tive essa decepção e eu fui parar nos 49 quilos. Nossa. E aí eu fiquei muito malzinha, sabe? E aí, como a gente sempre teve médicos fora, minha mãe me levou no médico, né, em Cuiabá. Nós fomos um médico, na época, ortomolecular e nutrólogo, que ia cuidar da minha saúde. Tudo aí começa o meu testemunho. Em 2012, né, que é não se encontrar, não ter identidade, ter uma identidade distorcida de nós mesmas. Certo. Não saber quem nós somos, né? Você tinha quantos anos? 22 anos. Foi em 2012. E aí, em 2012, eu era muito magrinha, eu fui nesse médico, que era um nutrólogo ortomolecular, como eu falei, e fui lá, e naquela época não era soroterapia, né, para repor os nutrientes, naquela época era inalação. Não sei se você lembra dessa época. Não tive conhecimento. Sim, eles faziam as inalações com magnésio, com cobre, com todos os metais que você precisava, né, com todos os nutrientes, era por inalação. E esse ortomolecular cuidava de mim nessa parte. E ele estava cuidando da minha saúde, né? Ele era bem renomado, né? Naquela época tinha uma clínica bem conceituada lá e me indicaram ele e eu e minha mãe fomos. E aí o que aconteceu? Eu cheguei, quando eu já estava um pouquinho melhor ali nos 50 quilos, eu falei para ele assim, doutor, eu tô me sentindo tão magra, eu queria colocar peito, mas eu sou muito magra, eu tenho medo de cirurgia. Então, o que o doutor me propõe, né? O que eu faço? Ele falou, né? Ele falou, Débora, estamos cuidando da sua saúde, mas já a gente vai conversar sobre isso. Aí ele estava cuidando da minha saúde ainda. E ele
tinha um produto que ele mesmo aplicava, que era um produto chamado Aqualift, que era um produto que tinha passado até no Gugu Liberato em 2012, que era um produto da Ucrânia, que na cabeça do médico e não sei, né, de todo mundo, o produto era absorvido. E ele falou, Débora, eu tenho um produto chamado Aqualift, que eu posso colocar nos seus peitos e no glúteo, aonde, né, você quiser, que é um preenchedor. Ele é igual ao ácido hialurônico, ele vai ser absorvível e depois, se você quiser, você coloca novamente. Aí eu falei, sério, doutor? Aí eu já fiquei toda assim, né, pra você ver o que é não ter identidade, né? Sim. E aí eu falei, bem, e não ter prudência, né? E naquela época eu era muito nova, a maturidade, né? E confiar, né? Porque Confiei porque ela cuidava profissional. de mim. Isso. Eu Né? entendo. Eu me coloco na sua posição, porque era um profissional que você, né? Que tava cuidando da minha saúde, né? E assim, você fez o tratamento e quando ele te deu ok, aí você fez. Sim, deu ok, eu fiz. Aí ele falou assim, Débora, a minha secretária que tem lupus, eu coloquei nela. E eu não sabia nem que era lupus. Você acha que eu sabia que era lupus? Você não sabia nem que era o produto e sabia o que era lupus, né? Aí ele falou bem assim, Débora, tem que rir, mas é forte o negócio. Gente. E aí ele pegou e falou assim, Débora, eu te mostro, ela tá ali na sala, se você quiser ver. Eu falei, eu quero, doutor, né? Imagina, 22 anos. Eu falei, eu quero, doutor. Aí eu fui lá na sala, eu lembro como se fosse hoje, sabe? Eu fui numa salinha e ela mostrou os peitos dela, coisa mais linda. E ela com lupus. Aí pedi pra minha mãe depois que era lupus, minha mãe me explicou, então eu falei, mãe, isso é uma doença bem grave, né? Que diz que é uma doença, né? Autoimune. Então é porque o negócio é de confiança, é igual um ácido hialurônico mesmo. Naquela época eu nem colocava ácido hialurônico ainda, né? Eu nem sabia muito nem que era ácido hialurônico, mas Botox a minha mãe já colocava, então depois, né, me falou o que que era. E a gente acreditou no médico, né? Tanto que mais pessoas da minha família colocaram. Certo? Aí em 2012 eu coloquei os peitos e como ficou tão bonito, em 2013 eu coloquei os glúteos. Mas o que aconteceu? Eu ainda não fiquei feliz. Porque os preenchedores, eles preencheram os peitos, preencheram os glúteos, certo? Mas eles não preencheram a alma, que é algo mais profundo, sabe? A alma, os preenchedores não tem como preencher. E aí eu não estava feliz ainda. E o que aconteceu? Eu ainda buscava as coisas do mundo. Festa, viagens, ainda não estava feliz. Estava colocando tudo no meu corpo, mas não estava feliz, né? Porque quem preenche somente é Deus. E aí eu vinha fazendo ainda, né, por causa da minha tristeza, lá da decepção amorosa, eu ainda continuei fazendo terapias holísticas, continuei fazendo um monte de coisas. Mas só quem cura é Jesus, né? A conexão conosco mesmo, para nossa verdadeira essência e identidade. Se a gente sabe quem é Jesus, nosso Pai Criador, tudo fica mais leve, né? Porque Ele não veio aqui para nos punir, Ele veio aqui para nos amar, que você é filha única e amada, e não existe nenhuma, minha, né? Igual a você no planeta. Não tem uma pessoa igual a você, Bruna, no planeta, né? E Bruna, sabia o que aconteceu? Aí tava tudo lindo, né? Mas eu fazendo terapia, tudo. E nessa época, eu não conhecia Jesus ainda, né? E aí, em 2016, depois de 4 anos, começou a ficar vermelho, sabe? O meu peito. E começou a aparecer umas bolas aqui embaixo, assim. O produto desceu, certo? E aí, desceu o produto e começou a ficar assim bem vermelho e eu fazia academia e eu sentia umas fisgadas assim, umas dor. E aí eu falei pra minha mãe que eu tava preocupada que aquilo tava acontecendo, né? E minha mãe mais preocupada ainda falou: "Liga pro médico logo pra ver o que que é isso". Aí eu liguei pra ele e sabia o que ele me disse, Bruna? Débora, o que você tá sentindo é normal. Vem aqui que eu tiro por uma cânula e vai ficar tudo bem. E eu não te cobro nada. E aí, eu peguei e falei isso pra minha mãe, mas a gente não ficou em paz, sabe? Mas eu não conhecia Jesus naquela época, assim, o profundo, né? E assim, a minha mãe não ficou em paz, nem eu ficamos em paz, sabe? Tinha alguma coisa que não estava certa. Daí minha mãe, não, vamos pesquisar com outros médicos. Aí, liguei pro doutor Luciano, que o doutor Luciano Aquino ali da CIMED, ele cuida de mim desde os 14 anos, assim, então ele é um anjo, sabe, na minha vida. Ele sempre cuidou da nossa família toda, sabe? E aí eu falei, doutor, você conhece algum mastologista para me indicar?
um mastologista bom, porque você sabe, né, doutor, que ele sempre cuidou de mim, sei que eu coloquei aquele produto e não tá legal. E eu queria consultar com um mastologista. Aí ele me falou do doutor Gustavo em São Paulo, e eu e minha mãe consultamos com esse doutor. Fomos lá, né? E nisso, tinha mais parentes meus, sabe? Que também tinham colocado esse produto. Não era só eu. Então, era todo mundo que estava em jogo, né? Tava correndo risco. Sim. É. Nesse momento, as outras pessoas já tinham manifestado alguma reação também contrária, você foi a primeira? Não, fui a primeira. Porque elas colocaram em 2013, 2014. Eu coloquei em 2012. E depois? E aí, o que que aconteceu? Fui nesse mastologista e ele... Nossa, eu falo assim que eu nunca vi um médico... Um dos médicos, né, que me atendeu até hoje, um ser humano, assim, tão incrível de coração. Acho que por isso que é mastologista mesmo, né? Ele pediu uma ressonância, ultrassom, fiz tudo. E quando chegou o resultado, eu fiz aqui mesmo na São Camilo, daí esses exames para levar para São Paulo. Até lá na São Camilo eles ficaram assustados com o que viram, mas eu acho que eles não quiseram me preocupar, né? Quiseram que eu levasse para o médico. Aí eu levei para o doutor Gustavo e ele falou assim, Débora, falou para mim e para minha mãe, né? Débora, seguinte, essas áreas, eu lembro, sabe, as ressonâncias como se fosse hoje, assim. Débora, essas áreas estão todas necrosadas e já tá, esse vermelho é de infecção. Você tá sentindo dor, febre? Dor, doutor, febre não. Então, a partir do momento que você sentir febre, já é uma infecção generalizada e é muito perigoso. Então, o quanto antes você puder fazer uma cirurgia de retirada, é melhor. Falei, doutor, você mesmo faz? Ele falou, sim, eu faço. Sabe? E ele ficou tão comovido com essa história, porque ele é um ser humano tão do bem, assim, sabe? Que ele falou, eu faço. Ele falou assim, Débora, mas é assim, mais de uma semana não dá pra você deixar de operar. Você tem que operar até uma semana, porque isso aqui pode ficar muito grave. Aí, passou, e eu e minha família, eu e minha mãe desesperada, né? Minha mãe contou pro meu pai nem sabia de nada, porque eu não tinha contado pra ele que eu tinha colocado, sabe? Meu pai não sabia nem que outras pessoas da minha família, né, que eu nem quero citar nomes, tinha colocado. Então, assim, foi desesperador. Em um dia, assim, a gente já queria saber tudo que ia fazer, quando que eu ia fazer a cirurgia, marcar tudo certinho, né? E eu cheguei em casa e eu tava muito desesperada, assim, muito preocupada. Eu falei, meu Deus, o que que eu fui fazer, né? O que que eu fui fazer? Eu acreditei no médico, né? Fui ludibriada, mas ao mesmo tempo eu não tinha prudência, porque eu era muito novinha. E, Bruna, foi aí que eu comecei a conhecer Jesus, sabe? As colaboradoras, lá nessa uma semana ali que deu pra mim fazer a cirurgia, as colaboradoras, minha mãe até hoje tem elas, lá de casa, sabe? 2 colaboradoras, e elas vão na Assembleia de Deus. Elas, né, conhecem Jesus já faz muitos anos, e elas iam na Assembleia, e ela falou assim, Débora, vamos na igreja comigo? Que eu quero orar por você, quero pedir pro pastor orar por você, tudo isso que tá acontecendo. E elas me levaram na igreja, sabe? E assim, eu tive um encontro muito profundo com Jesus, muito profundo mesmo. E eu fui ali 2 vezes antes da minha cirurgia, eu fui na igreja. Só que eu já conhecia o pastor, porque cidade pequena, imagina a Vera, todo mundo se conhecia, né? E assim, Bruna, foi incrível, sabe? Eu chorava, assim, era um encontro, assim, que eu tive com Jesus muito grande, né? E naquela semana era a decisão da minha vida, eu tinha que tomar uma decisão muito rápida. E aí, eu até agradeço elas até hoje, porque elas que me levaram por esse caminho, sabe? De Deus, assim. São os anjos, né? Os anjos que Deus coloca no nosso caminho. Sim. Que forte. Muito bom isso. E aí, o que aconteceu... Naquela semana mesmo eu tinha que me organizar tudo e eu ia operar, eu lembro como se fosse hoje, na sexta-feira eu ia operar. E na quinta-feira, o que que vão fazer? Vão para esse hospital, vão para o outro, meu pai, minha mãe, médico da família, todo mundo na sala reunido para decidir assim o que que eu ia fazer. E um médico da nossa família veio lá me ver, ele falou assim, Débora, 2 dias para você operar, porque se você não operar logo, você já tá sentindo febre, eu já estava de noite sentindo febre, sabe? Eu acho que é a preocupação e tudo, sabe? E aí eu fico até angustiada, olha, só de lembrar. E aí, como se fosse hoje no quarto, sabe? Eu assim com febre, mal mesmo, sabe? Meio que ficando tudo preto. É porque já tava me dando uma infecção, já tava quase me dando uma infecção, sabe? Não, vamos para São Paulo, vamos para São Paulo. Meu pai, não, vamos pegar o avião para ontem. Minha mãe comprou passagem, naquela época eu nem sabia comprar passagem. Comprou passagem e tudo. E a gente foi. Minha mãe foi comigo para São Paulo, meu pai ficou meio desesperado. E aí
fomos para São Paulo. Mas, Bruna, naquela época eu ainda sacava dinheiro, né, para fazer cirurgia e tal. Você acredita que eu fui sacar dinheiro no dia de manhã, que no outro dia de manhã eu ia operar e a gente já ia para São Paulo, ali naquele intermédio, para chegar em São Paulo à noite, eu ficar internada e no outro dia fazer cirurgia. Eu cheguei no banco, quem tava lá? O pastor. O pastor lá da sua... Da igreja, lá da minha cidade, lá de Vera. Ele tava na igreja, não da minha igreja, né? O pastor que era da igreja da minhas tatas lá. E aí, ele tava na igreja, eu só cheguei nele assim, eu falei, meu Deus, eu tenho que falar com ele. Aí, fui lá e falei com ele, eu falei, pastor, tá acontecendo uma coisa muito séria, eu não tô muito bem, olha por mim, fazendo um favor, que amanhã de manhã eu vou operar. Aí ele falou, pode deixar, minha filha, que eu vou mover a igreja inteira. E ele já conhecia meu pai também, já conhecia, né, um monte de gente, assim, lá à minha volta. Ele falou assim, não, pode deixar que eu vou orar. Bruna, eu só fui para São Paulo e no outro dia eu fui fazer a cirurgia. Resumindo, eu fiz a cirurgia. Aí, por isso, sabe, que é muito forte esse meu testemunho e eu quero que muitas mulheres não passem por isso que eu passei, sabe? Por isso que as pessoas que estão me assistindo, sabe? Isso, assim, é um sentimento de dor profunda de todas as cirurgias que eu passei até hoje, que eu vou falar em frente, para você não precisar passar por isso, né? E aí fui para São Paulo, Bruna. Operei no outro dia de manhã. Cheguei, acho que era de tardezinha, para você ter uma ideia, no quarto novamente. Minha cirurgia foi de 9 horas. A primeira cirurgia, que essa é a primeira de 10 que eu fiz, né? A primeira cirurgia foi de 9 horas. Como eu dormia sempre de barriga para baixo, certo? Eu dormia assim de barriga para baixo. O produto foi pro meu pescoço, né? Foi pro meu pescoço. E aí no outro dia o médico falou e todas as enfermeiras, por exemplo, as enfermeiras que vinham no quarto, depois que eu fiz essa cirurgia, eu cheguei no quarto, sentia muita dor, né? Eu achei que já era de manhã ainda. E minha mãe já estava surtando, né? Porque imagina, passei muito tempo, né, na cirurgia. As enfermeiras chegavam e falavam bem assim, menina, eu não sei como você tá viva. Nunca ninguém viu isso aqui. Elas falavam, foi Deus. Eu só olhava para elas assim, eu não sabia o que estava acontecendo, né? E minha mãe não queria me preocupar, né? Minha mãe não queria me falar o que tinha acontecido, né? Eu sabia que o negócio era grave, mas eu achei que só tava aqui, né? Mas não. Aí aqui são as veias cariótidas. Veias cariótidas, é. O doutor falou depois dessa minha cirurgia que ele colocou a mão tudo aqui para tirar o produto, porque o produto migrou pro pescoço. Ele só não tirou todo o produto do meu pescoço, que eu falo que o resto do produto quem tirou foi Deus, né? Ele não tirou o resto do produto do meu pescoço, ele deixou, porque ia dar nessas veias cariótidas e ia ser fatal. E aí tinha produto nas minhas axilas, tudinho aqui. Aí ele tirou o produto das minhas axilas, até que depois eu sentia muita dor. E ele falou que ele não tirou mais também, porque senão eu ia perder o movimento dos braços. Então, olha, 2 livramentos aí já. Muito forte. É. Porque eu fico pensando, eu recentemente comecei a escutar notícias assim, né, de produtos de pessoas que não tiveram a mesma sorte que você, Né, né? muita gente. Então, quando você fala da situação que você passou, eu fico, gente, eu nunca tinha de tão perto visto essa situação, né? Bem assustador. E na minha concepção, essas pessoas fizeram essas cirurgias somente por estética, tipo, eu quero e ponto, tal. Mas agora, escutando você falar, eu percebo um outro lado da história, que existem profissionais que não estavam instruídos o suficiente para te orientar, né? Então, isso até talvez desmistifica as pessoas das quais a sociedade julga, é só estética, é só estética. Calma, às vezes ela procurou um profissional de confiança, né? Só que ele fez o que achava, que não tinha certeza, ou talvez o que não estava ainda legalizado, Sim, né? Nem ele sabia, né? É proibido? É proibido agora, proibiu o PMMA, só que ele não era o PMMA esse produto. Ele era tipo um PMMA, mas era algo mais, como se fala? Mais modinha da época, sabe? Porque o valor era o preço de uma prótese para mais caro, sabe?
Tinha passado até no Google Liberato. Era um produto lá da Ucrânia. Mas, resumindo, é tipo igual esse PMMA que eu bato tanto na tecla para elas não colocarem. E várias pessoas colocam e são ludibriadas. Por exemplo, a Mayra Card, ela colocou no nariz como se fosse um preenchedor para ser ácido hialurônico. Mas ela foi num médico bom. O que aconteceu? Depois foi descobrir que era PMMA. O rosto dela virou uma bola. E várias pessoas viraram uma bola. Porque colocaram preenchedores desse PMMA e ele não é absorvível. Realmente ele não absorve, sabe? Não tem absorção para ele. Então elas foram ludibriadas. Então eu falo, né? Não é o profissional, né, Bruna? É igual você tá falando. Muitos são os profissionais também. Por isso que eu bato tanto nessa tecla para buscar informações do profissional. Porque hoje a gente está muito vulnerável nesse mundo de mudanças tecnológicas da alta indústria, mostrando que nós não somos inadequadas. Revistas, jornais, né? Que a mulher tem que ser magérrima, que a mulher tem que ser assim, várias tecnologias, mas isso é uma indústria, distorcendo a nossa identidade feminina por padrões de beleza. Entendi. Né? Não, é real isso, né? Isso é forte. Quer dizer, eu maqueio uma imagem do que é perfeito, né? E aí as pessoas vão ter que comprar isso, porque se você não se encaixa dentro desse padrão, você tá fora. Mas isso também não nos dá o direito de não cuidar do nosso templo, né? Que é o nosso corpo. Então, assim, preciso melhorar. Vou melhorar minha alimentação, vou melhorar o exercício. Não tudo tão drástico, né? Como a gente tem visto. Muito exagero, muito exagero. Muito exagero. E aí você falou que foi a primeira de 10 cirurgias. Bruna, foi Como a primeira. assim? Porque assim, eu fiz essa retirada, né? Infelizmente foi a primeira. Porque nem sabia o que estava prestes a acontecer, né? Eu fiz essa retirada toda. E aí voltei para o Mato Grosso, né? Voltei para Vera, que eu morava lá. E o que aconteceu? Depois de 20 dias, começou a me dar infecção de novo. Eu comecei a ficar com febre, comecei a ficar mal. Por quê? Porque esse produto, Bruna, ele gruda no músculo, ele gruda e ele come todo o tecido, sabe? Ele come músculo e o tecido, ele corrói, sabe? Corrói mesmo. Então eu perdi tecido muscular, eu perdi cartilagem, eu perdi várias coisas, sabe? Perdi músculo mesmo. Aqui, assim, era um buraco, aqui. Isso da primeira retirada, fora as outras. Então, depois de 20 dias, me deu de novo uma infecção. Por quê? Porque esse produto, até ele não ser tirado por completo, ele fica ali, dando problema, sabe? Sim. Dando problema. Porque não é um ácido hialurônico, não é absorvível. Hoje em dia, tem até complicações com ácido hialurônico, né? Você imagina com esse produto, que agora foi proibido, graças a Deus. Né? Depois de quantos anos? A gente está em 2025. Era 2012, né? Então, assim, aí teve outra infecção. Eu fui para São Paulo novamente. Tive que ficar na câmera hiperbárica 10 dias, que a câmera hiperbárica, ela é uma câmera que ela mata a proliferação de bactérias. E hoje, sabe, as minhas amigas que vêm falar pra mim, ai, Débora, eu vou tirar minha prótese porque tá dando problema. Ah, Débora, eu quero tirar minha prótese, não quero mais colocar peito. Olha, do fundo do meu coração, eu ajudo todas. Eu falo assim, você tem que fazer isso com um profissional adequado. Um profissional que vai te levar para uma câmera hiperbárica, que vai te dar um respaldo antes dessa cirurgia, sabe? Porque aqui, na nossa cidade, infelizmente, eu não vejo isso, sabe? Então, vai com um profissional realmente que tá com uma adequação fundamental, né? Para aquela sua cirurgia ser um sucesso por completo, né? Porque a gente não está isenta de risco, né? A partir do momento que a gente vai fazer uma cirurgia, a gente tem riscos, certo? Só que se a gente escolher um profissional adequado, diminui esses riscos. Mas nós não estamos isentas, porque hoje a gente está muito vulnerável, né, a complicações. Mas aí eu fiquei nessa câmera hiperbárica 10 dias e fiquei mais 8 dias internada no hospital. Fizeram outra retirada em mim e aí voltei para casa. Aí depois de um tempo, voltei para o hospital de novo, tive que fazer outra cirurgia, tirar mais um pouco. Porque sempre tem resquícios, sabe? E esses resquícios vão dando complicações.
E aí, resumindo só um pouquinho, para mim não ficar em tantas essas cirurgias, depois disso, eu fiz 6 cirurgias, porque eu tinha no glúteo também. O que eu fiz? Eu fiquei com medo, né? De dar uma rejeição de novo. O que eu fiz? Fui lá e tirei. E aí, quando eu tirei do glúteo, também de novo. Deu infecção, retirada. Infecção, retirada. Resumindo, fiz essas 2 primeiras cirurgias. Depois, mais 6 cirurgias. Totalizando 8 cirurgias de retirada, né? Infecção. E aí, depois, veio a pandemia. E aí, eu cessei as cirurgias ali por 2 anos e meio. Que eu acho que, eu falo assim, que foi o tempo de Deus, sabe? Foi o tempo ideal, Bruna. Pra dar o corpo, né? Respirar. Porque de tanto você tomar medicação, você fica mal. Eu ficava com umas depressões leves depois dessas cirurgias. Por isso que eu fazia várias terapias holísticas, fazia várias coisas, né? E buscava muito a Jesus, buscava muito a palavra. Eu estava no hospital, eu estava buscando a palavra. Eu estava querendo Deus, sabe? Para mim, aquilo ali, eu me sentia que eu era amada, sabe? E eu falava assim, Jesus, se eu não morri, o que você tem comigo? Você tem alguma coisa comigo. Alguma coisa meio forte, né? Porque não é normal uma pessoa estar viva ali depois de 10 cirurgias e uma pessoa que vai lá e acontece alguma coisa se vai, sabe? Então eu vejo que Deus quer alguma coisa comigo para me ajudar realmente as mulheres que estão me assistindo, sabe? A ter muita prudência, né? Quando você vai fazer um procedimento estético. Perguntar o porquê que eu tô fazendo esse procedimento estético. Realmente eu preciso disso, né, Bruno? Exatamente. Se eu preciso, ok. Mas se não precisar, revide, né? Reveze essa decisão, né? Porque é algo tão que vai mexer com toda a nossa saúde, toda a nossa estrutura, né? E a gente sem saúde, a gente não é nada. Porque eu falo que beleza sem saúde não é beleza, é retrabalho. Que foi o que eu tive. Eu vou levar pra vida o que você falou, que preenchimento nenhum preenche o vazio que só Jesus preenche. Então, vou levar pra vida essa frase, né? E entendi por que você tem levantado essa bandeira, né? Porque você teve que passar por um processo. Mas foi um processo que Deus te deu livramento, que Deus te mostrou quanto você é amada, né? Que você é criatura dele, que você foi escolhida. E que bom que você entendeu e agora se posicionou para o auxílio de outras mulheres. E hoje, como você tem feito dentro das suas formações, né? Então eu sei que você é uma profissional para falar do assunto. Você atende mulheres individualmente, você dá mentorias, ou você está mais voltado para um trabalho na internet, para um público online, porque estamos também divulgando isso muito na internet, graças a Deus e a pessoas que se posicionam, né? E eu vou até emendar uma pergunta na outra aqui. Você, pelo que você me falou, você não aconselha mais nenhum tipo de cirurgias invasivas. Assim, Bruno, eu não sou contra procedimentos estéticos, tanto que, igual eu falei, eu já fiz vários procedimentos estéticos, e aí às vezes alguém pensa, né? Ai, Débora, mas você já fez tantos procedimentos estéticos e agora não quer mais saber de procedimento estético, tá falando... Não é que eu tô falando mal de procedimento estético, imagina, de jeito nenhum. Fazer um procedimento estético para enaltecer a nossa beleza, e se você tá certa daquilo, ok, com um profissional, né, competente, igual eu falei, diminui riscos, diminui. Mas assim, sabe, reveze isso de fazer procedimentos invasivos, né? Então, hoje, eu não sou contra procedimentos estéticos, mas que seja de uma forma mais segura, sabe? Por exemplo, hoje, todas as cirurgias que eu fiz antes disso, rinoplastia, outras coisas, com médicos excelentes, com profissionais excelentes, até dentistas excelentes. Deu ruim, entendeu? Se deu ruim, era porque alguma coisa eu tinha para ajudar essas mulheres, para o meu propósito de vida, porque elas já são lindas na essência delas, sabe? Na essência do Criador. Então, assim, eu não sou contra procedimentos estéticos, mas eu tô aqui para defender essa causa, sabe? Que você já é linda do jeitinho que você é. Só tem uma igual, não tem mais nenhuma igual você no planeta. Então, para você, sabe, Bruna, e para todas as mulheres, defender
essa essência feita pelo Criador, né? Porque Deus te fez tão valiosa, fez você única, fez você, assim, todas nós com propósito, né? Criadas pelas mãos de Deus. Então, por que que a gente vai modificar tudo isso, né, que Ele que nos criou? Mas eu não sou contra, não. Por exemplo, fazer algumas coisas para enaltecer a beleza, ok, né? Entendi. Agora, para mudar a sua identidade, porque às vezes o buraco tá aqui, ó, profundo na alma, e a gente fica mudando a estética toda, mas o problema tá aqui. Então, essa cura aqui dentro, o processo é árduo, igual eu tive. Um processo muito árduo de terapias, de cirurgias, um processo muito árduo que você que está me assistindo pode pular essas etapas, não precisa passar por isso, sabe? Então, revise muito isso, sabe? Dos procedimentos estéticos que estão tão banalizados, e é muito grave isso. É muito grave tudo que está acontecendo. E eu não quero que você, preciosa, passe por isso. Como as pessoas, né, até para tentar voltar um pouquinho aqui na minha pergunta, como que eu vou expressar essa pergunta? Como as pessoas, elas vão chegar a você, né? Eu vi que você sempre coloca no final dos seus vídeos, me chame aqui para saber mais, né? Como você faz esse contato, né, para conversar individualmente, né? Porque penso que cada uma tem a sua particularidade, algumas já caminham com Jesus, mas a assistir o seu vídeo e falar, peraí, será que eu realmente preciso? Vamos analisar, né? Eu sempre penso hoje, se não for uma cirurgia necessária, eu pergunto para Deus se Ele quer que faça, né? Então, Isso. como você trabalha, como essas mulheres chegam até você e depois que elas chegam, como é que você faz esse atendimento, esse acolhimento? Você consegue acompanhar essas pessoas? Então, agora eu tô atendendo elas no direct, quando elas vêm me perguntar algo, né? Igual você falou, será que eu faço essa cirurgia? Você já tem um entendimento, né? Que é com o seu criador. Se te dá paz, você vai e faz, né? Mas se você não tiver com paz, se você tiver mal aqui, você não faz, porque você sabe que é Jesus que tá falando contigo. Não faz, minha filha, não faz, certo? Você tem esse entendimento, mas muitas não têm, né? Mas é uma busca muito profunda até chegar, né? No amor próprio, no autocuidado. Que é isso que eu bato muito, autoaceitação. Então hoje, Bruna, elas estão me chamando no direct. É porque Deus me levantou novamente, que várias vezes eu não tenho vergonha de falar, sabe? Porque várias vezes eu comecei a falar e parava. Começava e parava, sabe? Porque ainda faltava a identidade real, sabe, da Débora. Mas hoje eu sei minha identidade real, quem eu sou, né? E eu tô ajudando essas mulheres no direct e Jesus me levantou agora novamente e agora vai, sabe? Porque agora tá totalmente mudada o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, a minha conexão com Deus cada vez mais. Então, assim, agora eu já estou apta, sabe? A ajudar essas mulheres. E eu vi que todos os meus nãos, todas as coisas que aconteceu lá no passado, era por essa causa, né? Foi a sua preparação. Foi a minha preparação, sabe? Para mim ajudar elas nesse autocuidado, nesse amor próprio. Então hoje elas me chamam no direct e eu ajudo no que eu puder. Mas agora, próximo mês agora das mulheres, eu já vou lançar junto com a minha equipe de São Paulo, né? Que eu tô com uma agência de marketing em São Paulo e tô fazendo umas mentorias também lá com mulheres. E eu vou abrir uma aula e aí depois eu vou dar mentoria individual e também vou dar palestras sobre meu testemunho. Vou falar mesmo, né, sobre esse Deus tão grandioso, né, e nosso tesouro, que ele é incrível, que não existe outro Deus. Que legal. O bom é que no meio do processo você entendeu, né, quem você é para Deus, que é a parte mais importante, né? Para mim é a parte mais importante, porque o inimigo das nossas almas, ele anda ao nosso derredor e é isso que ele tem feito, ele tem lançado sobre nós dúvidas de quem somos. Exatamente. Né? E aí Deus vai te inserindo em meios que tem pessoas que vão passar, né, por esses processos ou que já passaram, e aí você vai ter a mão amiga para resgatar. E como você tem aconselhado esse autoconhecimento para que as pessoas consigam atribuir? Nem todo mundo, a gente sabe, que
tem um lado espiritual mais aguçado, né? Porque quando você já ama o Senhor ou já tem caminhado com Ele algumas vezes, é um pouco mais fácil para você encontrar alguns caminhos. Mas e quando você se depara com uma pessoa, tipo, não, não quero saber de vida espiritual, né? E tô nessa vibe aí, quero processos estéticos e mais processos. E aí, nesse momento, a Débora chega na vida dela. Como você começa na vida dessa pessoa? Lógico, ela te procurou, né? Porque ela viu o que você falou, achou interessante. E aí, como é que você começa esse processo junto com ela? Então, eu começo falando, né, que a conexão é Deus, né, que é a nossa conexão com Deus. E ela vem falando para mim, geralmente, de procedimentos estéticos. Ah, quero fazer esse procedimento. Ah, mas Deus falou muito comigo nesse processo, eu não me aceito. Bruna, tem muito a ver com Deus, sim. Muitas pessoas não conhecem a Jesus. Mas eu falo que tem muitos processos de infância, sabe? Que todos esses procedimentos estéticos que essas pessoas vêm fazendo até hoje, pode ser até de um problema lá da infância, que são várias rejeições, sabe? A gente se enquadra num mundo que tudo é a beleza, né? Só que eu tento falar para elas que elas são lindas do jeito que elas são, sabe? Se enquadrando em versículos da Bíblia, sabe? Conversando com elas de uma maneira igual à minha mentoria que eu vou dar, que são processos, são passos, sabe? Até ela descobrir a sua autoimagem, a sua autoaceitação, seu amor próprio, a sua autoestima, a sua cura, até chegar nessa identidade firmada que é em Jesus e formada. Porque ela, se ela se aceitar do jeitinho que Deus a criou e do jeitinho que você é linda, você vai querer cada vez modificar menos coisas em você, sabe? Então, quando alguém vem falando, ah, eu quero fazer cirurgia com tal fulano, aí eu já sei que não é bom, sabe? Aí eu falo, ah, mas você é tão linda. Mas será que precisa agora? Repense mais, porque converse com a sua mãe. Eu acho que ainda tá cedo, né? Ou vá para um. Espera você ter mais idade, porque hoje as meninas começam muito precoces, né? Então essas mamães têm que estar ali mesmo olhando, porque esse TikTok tá muito banalizado, cirurgia está muito banalizada. Então eu tento encaixar tudo isso. Jesus, o nosso Criador, a conexão com Deus e colocar elas na prudência, assim, ajudando, sabe? Nos procedimentos, se realmente ela deve fazer aquilo. Por que que não faz algo não invasivo? Porque, Bruna, tem muito mais risco de ocorrer algo com algo invasivo do que algo não invasivo. Hoje, igual eu falei, não sou contra procedimentos estéticos, sabe? Só que hoje eu não faço mais nada invasivo no meu rosto, a não ser um botoxinho, sabe? Que eu faço, um botoxinho na testa, assim. Só que o restante, só laser. Por quê? Eu não quero mais complicação para minha vida. E eu já passei por tudo isso, então eu também não quero que você tenha, sabe? Então você pode amenizar as suas marquinhas de expressão, a sua gordurinha com outras coisas, né? Aí eu falo assim, não, mas você pode fazer tal procedimento para as gordurinhas. Não precisa fazer uma lipo. Ah, eu vou dando dicas de tudo que eu já sei, sabe? Das minhas experiências. Certo. Com um método não invasivo, com Jesus e com essa autoaceitação com ela mesma. Mas Entendi. tudo é um processo, né? É a mentoria que eu montei junto com uma mentora minha de São Paulo, assim, que ela busca muito a Jesus também, então ela foi me entendendo. Quando a pessoa é evangélica e busca muito Jesus, já é mais fácil, né? Ela saber o que é de dentro do nosso coração. Eu acho que você o seu ministério, né? A gente fala, alguns estarão em altares, outros talvez em podcasts. Mas esse Amém. ministério, ele é bem relacional, né? Ele é bem pessoal. Então, assim, hoje, né, que a gente comemora o Dia da Mulher e a gente conversa sobre um assunto que vai falar talvez ao coração de muitas, para, olha no espelho, né? Olha tudo que você já passou, que você já viveu, e você é linda, né? Agora, se existem coisas aí dentro que precisam ser curadas, não tente curar com algo assim, né, tão invasivo, que vai colocar a sua vida em risco, né? Então, assim, demonstrar esse amor que você tem por você mesma não significa que as pessoas precisam ver a sua forma externa muito lindona, muito bonitona.
Bruna, eu quero fazer, eu posso fazer, Jesus me autorizou, top. Aí o final, Jesus me autorizou, né? Vai na fé, procura um bom Vai. profissional, Isso. mas eu acho que o que falta mesmo, Débora, são mais pessoas levantar a bandeira que você está levantando, essa bandeira de tenha mais cautela, né? Você é bonita como você é, se cuide, sim, mas tenha mais cautela. E é isso, por essa razão que nós estamos aqui nesse dia especial, né? Falando sobre esse assunto, porque nós queremos ajudar você no seu Sim. processo de divulgação disso, porque isso é muito importante, né? Se daqui a um ano alguém chega para mim ou para você e fala assim, olha, eu assisti aquele podcast e que bom que eu assisti, porque talvez aquilo me livrou disso, me livrou daquilo, né? E muitas pessoas, como você falou, hoje tentando fazer a remoção de prótese, então já Muita correu um gente. risco lá no passado e agora vai correr o risco de novo, porque é outro procedimento cirúrgico, né? E realmente isso precisa ser dito, né? Isso precisa ser falado. E a Débora hoje, né? Se ama, se aceita. Como hoje, assim, você passou todo esse processo e aí você olhou pra você e falou assim: chega, eu não preciso mais sofrer. Foi dessa forma? Ou foi um processo muito devagar? Deu errado, deu errado, deu errado, agora eu parei. Foi um processo meio devagar. Deu errado, deu errado, deu errado, eu parei. Porque eu, assim, deveria ter tido mais prudência, sabe? E realmente, até os médicos, os últimos médicos que eu fui em São Paulo faz 2 anos, né, em outubro de 2022, que eu lembro que até que era a eleição, ele falou assim: Débora, se eu fosse você, eu não colocava prótese, eu ficava assim, do jeitinho que você tá. Só que como eu tava com um buraco muito grande aqui no meio, eu falei assim: não, mas de tanto eu orar, Bruna, nesses 2 anos de pandemia, eu orei muito. E eu falei: Deus, eu não quero ficar assim. Deus, eu não quero ficar assim. Eu sei que é ruim eu colocar prótese agora, mas eu não quero ficar assim, porque, Bruna, eu era muito seca. E aqui fazia um buracão, sabe? E eu falei: Deus, me abençoa. E aí eu entrando em oração com mais irmãs, e eu entrando em oração, sabe? E quando Deus falou: não, minha filha, eu vou te proteger, pode ir. Se você não quer ficar assim, que Deus cuida dos mínimos detalhes. Se você pedir para Deus, Deus vai te ajudar, porque Ele cuida dos detalhes, Bruna. Às vezes a gente acha que não é merecedora das coisas. E eu passei por muito tempo esse processo, sabe, de achar que eu não era merecedora. E isso que acontece com muitas mulheres, achar que elas não são merecedoras, sabe? Mas Deus cuida de todos os detalhes. Que aí eu coloquei a prótese expansora, eu desmaiava no banheiro, era muito ruim, porque é igual uma prótese que colocam em mulher de câncer, né? Aí eu coloquei a prótese definitiva e foi tudo bem. Deus estava comigo porque eu pedi muito. E eu falei: Deus, é isso que você quer? Eu posso colocar? E ele me deu ok. Aí eu coloquei. Então é isso que eu quero que essas mulheres tenham certeza, sabe? Você preciosa que está me assistindo, que Deus te dê esse respaldo de ok para você fazer, porque se você fazer, vai dar certo. Porque eu tô agora até faz 2 anos que eu tô com a minha prótese definitiva e eu tô feliz, sabe? Mas se eu te falar que eu não sei se eu vou colocar novamente depois que eu tirar essa, que vai demorar 15 anos, porque é uma prótese, né, que demora mais agora, eu não sei se eu vou colocar de novo, Bruna. E muitas mulheres vêm me pedindo isso, sabe? Ah, quero tirar, não vou mais colocar, Débora. Você sabe um médico que eu possa tirar? Porque aqui ninguém quer tirar minha prótese e não colocar outra, né? Então, Bruna, tudo isso é uma construção, né? Eu demorei muito. Mas hoje eu já tô certa para ajudar elas, porque todas as cicatrizes e as marcas que eu fiquei até hoje que eu tenho é porque existiu vida e por uma boa causa e porque Jesus quer que eu ajude essas mulheres com o meu propósito, com o meu chamado, sabe? Então eu vou ajudar o máximo que eu posso, sabe? O máximo que eu posso. E não foi o dinheiro que me salvou, como muitas pessoas falam, ah, foi porque seu pai foi por causa do dinheiro. Não, não foi. Foi Jesus. Porque olha tantas mulheres que foram ali e fizeram os melhores médicos e morreram, sabe? Então eu falo, Jesus tem algo que eu preciso passar e que eu preciso ajudar. E eu tô aqui com a maior humildade para ajudar no que eu puder essas mulheres. Que elas são lindas do jeitinho que elas são. Que lindo você falar isso, porque
é tão fácil julgar, né? Falar, foi isso que te salvou. E você Né? reconheceu, né? Não Que não foi. foi Deus, porque Deus teve um propósito na sua vida. E Deus tem um propósito na nossa vida. De É, todas. é tão individual, assim, né? Esses processos que a gente vive, que a gente passa. Então, estou bem feliz de escutar a sua história, de entender por que você realmente tem colocado sua cara, tem falado. é, Você tem enfrentado algumas pessoas contra isso, assim, Uhum. que, né? Porque eu sei que você convive num meio onde que a mulherada tá totalmente na contramão do que nós estamos falando, né? Sim. Como você tem lidado aí com esse lado opositor? Olha, não tem muitas oposições, sabe? Porque hoje está Uhum, saindo muitas tecnologias não tão invasivas. Então, assim, eu vou falar do não invasivo. Então, é um pouquinho mais caro? É, mas não vai estar correndo tanto risco, né? Então, assim, mais nas vítimas da bioplastia, em todos os sites que eu sigo, os Instagrams que eu sigo, tem muita pessoa morrendo com isso. E eu acho que hoje, Bruna, com essa. Agora 2025 vai ser o lance de tirar os procedimentos estéticos, você viu? A Sheila Mello, várias mulheres estão tirando os procedimentos e elas ficam lindas e naturais. Então, assim, agora para mim, nessa fase que eu tô, nessa nova fase desse propósito, né, de levantar essa bandeira, tá mais fácil. Porque eu vejo que elas estão indo mais pro natural mesmo, sabe? Até produtos de cosméticos mais naturais também. Então, para mim falar de um produto natural que eu uso, para mim falar de procedimentos não invasivos é mais fácil, porque elas estão vendo as complicações e elas estão vendo que é real. que E bom. tem muita gente buscando a cura interna, né, Bruna? As pessoas hoje, graças a Deus, estão buscando Jesus, estão buscando autocura, estão buscando autocuidado, estão buscando mais, sabe, o interno, porque elas veem que é tudo de dentro para fora. E é isso que a nossa causa, né? De dentro para fora e Jesus. Ai, Só ele que cura. Não, enquanto você falava antes, eu ficava pensando, gente, mas ainda tem tanta gente nessa busca desenfreada, então deve ter muitos opositores. Mas olha só, você já viu que as pessoas já se convenceram, né? Já se convenceram do perigo da coisa, né? Tá mudando. Da, mu- é, e os outros procedimentos, talvez você tem que ter um pouco mais de paciência, porque o resultado não é tão imediato, né? E isso que faz essa sociedade imediatista, que Artista. quer tudo para ontem, que quer tudo muito rápido, que o fulano fez, eu vou fazer também. A influência, né? E essa palavra influência, o dia que falaram, ah, você virou uma blogueira gospel. Fiquei incomodada um pouco com isso, mas eu parei para pensar, falo, eu sou influenciada todos os dias por questões que não cumprem princípios. Então, se vocês estão me enxergando dessa forma, eu vou me posicionar como isso mesmo. Eu vou Uhum. influenciar vocês aos princípios que a Bíblia traz, né? As transformações que a Bíblia traz. E vou escutar pessoas que entenderam esse propósito para trazer para vocês também. Porque se nós normalizarmos essas questões que podem trazer prejuízos para sua vida em todos os aspectos, né? Drogas, Sim. álcool, enfim, se nós normalizamos isso e você está ali exposto aqui na internet, falando sobre vários assuntos, então, fulana faz, tá tudo bem, né? Ela tem uma vida boa, vou fazer também. E eu quero dizer para você que nos acompanha, que eu sempre tenho falado, eu só vivo pela graça de Deus, sabe? Só Exatamente. estou viva e eu estou diante de uma pessoa que também só está viva pela graça de Deus. Se o Senhor não tivesse misericórdia de nós, Exatamente. nada nos manteria aqui, sabe? Como ela falou, as pessoas as criticam, o dinheiro salvou. Não, não. É a graça do Senhor, é aquele propósito que Deus colocou e nos moveu. E ainda tem, né? A sua infinita bondade, né? E É, misericórdia. e ainda tem, assim, aquele que que não entende o processo, né? De falar assim, bom, mas Deus, você pode errar, né? E Deus vai continuar te perdoando, tudo bem. Só que cada vez que você erra, você atrasa não só o seu propósito, mas você Uhum. atrasa o meu, né? Então, olha que exemplo bem bobo. Eu estava decidida a colocar uma prótese. Eu comecei a escutar a Débora
e comecei a pensar, será que eu estou mesmo decidida? Será que eu preciso mesmo disso? E se a Débora tivesse se calado? Uhum. E se você não quisesse falar, porque você não precisa falar. Você pode simplesmente seguir sua vida, né, suas mentorias individuais, mas vai faltar para você e vai faltar para mim, que não te escutei, Com né? certeza. E vai faltar para as pessoas que estão nos escutando. Por isso Vai. que nós estamos nos posicionando e existe uma geração se posicionando, uma geração buscando a Deus. Quando você falou, o número de opositores já não são mais grandes, por quê? Porque Deus tem movido mulheres. E eu tenho sentido muita incomodação com esse movimento de mulheres, porque ainda recebo muitas críticas quando eu coloco num banner que vai vir a pastora. E aí algumas pessoas vão lá e comentam que não existe pastora. Eu falei, ok, tudo bem se você entende que não existe pastora, mas entenda que é uma mulher que se posicionou, é uma mulher que está trazendo a mensagem da palavra, que está fazendo a diferença dentro Com de muitos certeza. lugares. Então, se você não quer essa nomenclatura de pastora, tá tudo bem. Só que olhe para o que ela está fazendo, se espelhe no que ela está fazendo, não deixe de escutar aquilo, porque Deus tem levantado uma geração Tem. para fazer a diferença em todos os ramos, sabe? E aqui é a primeira vez que vem uma pessoa para falar desse assunto. É um assunto muito, muito importante para ser levantado. E que bom que você veio. E que bom que você veio nesse dia lindo, nesse dia comemorativo. E que bom que nós estamos de rosa, não Nem combinado, combinamos. né? Não combinado. Mas para mostrar para as pessoas que a gente serve um Deus todo-poderoso, né? Que cuida de nós, eu gosto de pensar assim: se Jesus curava um leproso e deixava ele sem cicatriz, eu acredito que a minha fé me deixa mais bonita, né? Com certeza. Mas não Então, é só fé, você já é linda na sua ai, essência. ó, glória a Deus. Porque o coração alegre aformoseia o rosto. E quem traz alegria para minha vida hoje é Jesus. O nosso devocional hoje Jesus. falou sobre nos movimentarmos, né? Estarmos em movimento. Então, o que te move? O que te faz estar em movimento? Eu falei, para mim hoje, movimento é servir a Deus. Porque se eu acordar hoje e saber que eu não preciso fazer nada para Deus, né? Porque é eu que preciso. Ele não precisa de mim, ele pode Nossa, com levantar outra. certeza. Para mim, eu não vejo sentido. Eu não acho mais sentido. Meu preenchimento está em colocar um versículo, em conversar com alguém que vai me mandar uma mensagem. Daí eu tenho estado muito solícita a isso. Olha, o que que você acha? Vamos sentar para conversar. Do mesmo jeito que as mesas têm me curado com uma oração, com uma palavra, com um abraço, eu também quero curar pessoas na Que mesa, lindo. sabe? Aqui é uma mesa, então a gente está conversando, a gente está curando pessoas. Com certeza. Então, eu tô muito grata por escutar a sua história, por você compartilhar essa história com a gente. Eu não perguntei a história da Débora antes de trazer ela aqui, eu só falei, Deus, tem É, alguma coisa. não mesmo. Eu nem te conhecia. Tem alguma coisa, porque eu já vinha escutando as coisas que você falava. E eu recebi uma mensagem, olha, eu acho que essa menina aqui Ah, tem é? alguma coisa legal para você escutar no podcast. Então, Deus veio direcionando para esse momento. Que bênção. Então, muito Fico obrigada. feliz. Você não é só muito especial no que você está fazendo lá, mas eu consigo enxergar aqui um ser humano especial que está se posicionando, que à medida de que se encontra, tem buscado fazer com que outras mulheres se encontrem também. E é sobre isso que nós estamos aqui, Nós sabe? estamos Como aqui sobre isso. somos servas, né? Que nos encontramos e não queremos ficar só pra gente. A Não. gente quer derramar esse processo. Uma vez, um casal de pastores esteve aqui, e eles falaram sobre uns segredinhos que tem dentro da palavra, sabe? E alguns assuntos polêmicos, porque nem todos estão prontos para escutar e para viver e para colocar em prática esses segredinhos que Deus nos oferece de graça, né? E aí, Na palavra. exato, a palavra tá ali. E aí, todos os dias, quando eu vejo situações, pessoas se movimentando para fazer, para levar algo que vai trazer esperança, né? Eu falo, olha, os segredinhos de Deus aí. Isso são os segredinhos de Deus, são pessoas que Deus tá levantando nessa geração mesmo. Então, assim, mais uma vez, sou muito, muito grata pela sua presença e pela sua disposição. Eu que fico É, agradecida. que conselho você deixa nesse Dia das Mulheres, para as mulheres, né, para as mães, para aquelas que ainda não se encontraram, que perderam a sua autoestima, né, que não se acham mais importante?
Deixa pra gente, Débora, pra gente encaminhar para o encerramento do nosso podcast, um conselho, uma mensagem para essas pessoas, para essas mulheres. Sim. Que em Romanos 12:2, ele diz, né? Não se amoldeis aos padrões desse mundo, mas sim transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que você proveis a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Esse versículo tem tudo a ver com autocuidado, com amor próprio, né? Com a autoestima. Por quê? Porque eu criei outro versículo na minha mente. Não se amoldeis aos padrões de beleza desse mundo, mas sim, né, pela renovação da nossa mente, que Deus é o centro, né? E Deus fala o quê? Deus fala na Bíblia, em Provérbios 31, na mulher virtuosa, que você é valiosa, que você é linda, que a melhor companhia da sua vida, né, Bruna? Somos nós mesmas, né? Então se aceite, se ame, busca cuidar da sua mente, da sua alma, do seu espírito. É isso que vai te libertar. Essa é a cura. E se aceite do jeitinho que você é, porque você é linda, você é valiosa. Brilhe, mulher. Amém. Glória a Deus. Ela citou aqui Provérbios 31. Eu quero ler um versículo que está em Provérbios 31, porque é um capítulo bem longo, né? E aí vai ali 31, 29, que diz assim: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Você a todas supera. Para de se comparar com a amiguinha. Olha para você, olha para a perfeita criação que Deus fez, que foi você. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. E até sábado que vem.